Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós começamos mais um episódio do Filmes para Ver. Estamos no episódio 6 por aqui no canal. Fico muito feliz que vocês estão gostando desse quadro, onde eu compartilho com vocês alguns filmes que eu tenho assistido, motivações por trás e porque eu acho que eles são bem interessantes para vocês conferirem também. Bora começar! O primeiro filme é O Gabinete do Dr. Caligari, filme de 1920, dirigido pelo Robert Wine. Aqui, como vocês podem imaginar, todo mundo que decidir ir assistir ao filme vai ter uma viagem ao passado, mas não é uma viagem qualquer. Nós estamos falando de um dos filmes mais influentes, mais importantes na história do cinema. Particularmente, eu gosto muito de revisitar filmes da era do cinema mudo. Muitos diretores que eu admiro falam que tudo que você precisa aprender sobre a linguagem cinematográfica está justamente nesse período. É uma coisa que pode parecer um pouco radical demais, mas de fato existe essa impressão para muitas pessoas, principalmente estudiosos do cinema, que a partir do momento em que o som entra na jogada, muito do que estava acontecendo, da criatividade que estava sendo explorada no cinema mudo, foi deixada de lado para conseguir se adaptar ao som. Tem alguns filmes, inclusive, que falam sobre essa transição, como o filme Babilônia, o mais recente, do Damien Chazelle, e principalmente o Dançando na Chuva. E também você tem Crepúsculo dos Deuses, outros filmes que retratam o quão dura e o quão difícil foi essa transição. E O Gabinete do Dr. Caligari é uma dessas obras-primas da época do cinema mudo. É um filme alemão, um dos, se não o maior representante do expressionismo alemão, um movimento super importante em muitas artes, e que aqui nesse filme se provou extremamente impactante e relevante. Até hoje é uma história que você consegue ver depois que você vai fazer essa viagem no passado, você consegue sentir o quanto esse filme foi importante, não só para o gênero do terror, mas também para o cinema como um todo. Aqui a gente acompanha a história de quando o hipnotizador Dr. Caligari chega numa pequena cidade alemã com o seu sonâmbulo e alguns crimes terríveis começam a acontecer. O interessante é que esse filme aqui ele tem uma direção de arte profundamente impactante, que tem uma grande importância histórica, onde todos os cenários são muito bem construídos, e a gente vai entendendo que isso também tem um impacto muito grande na narrativa, que também permanece muito contemporânea. Muitas coisas que estão acontecendo ali na década de 20 também são retratadas até hoje no cinema contemporâneo, em tentativas de impressionar e de levar o público para experiências diferentes. Particularmente, eu acredito que todo mundo que ama cinema precisa fazer em algum momento da sua vida esse mergulho de preferência a filmes muito importantes do cinema, na história do cinema. Vocês encontram esse filme no próprio YouTube, então fica aqui a minha recomendação para vocês. O próximo filme é o Anatomia de um Crime, filme de 59, dirigido pelo Otto Preminger. Anatomia de um Crime é uma adaptação de um livro e ambos foram muito importantes para esse subgênero de filmes de suspense que é justamente o filme de tribunal. Existem várias convenções que nós, o público, principalmente hoje em dia, estamos acostumados quando o assunto é um filme de tribunal, principalmente uma investigação de algum crime terrível que aconteceu. E é justamente isso que nós vamos ter nesse filme aqui, mas tudo em um tom bastante leve, o que é curioso. Os personagens, o próprio juiz, os advogados, eles parecem viver em uma constante harmonia, onde eles estão encenando o tempo todo esse evento de conquistar ou não a opinião do júri, enquanto uma pessoa tem ali sua vida inteira sendo julgada. Aqui nós temos a história de um homem que está sendo acusado de ter assassinado outro homem, depois de descobrir que aquele homem tinha estuprado a sua mulher, e o filme faz um esforço constante para que a gente coloque isso tudo em dúvida o tempo todo. Nós acompanhamos o advogado principal, interpretado pelo James Stewart, que traz uma leveza o tempo todo. É um advogado que já não mais está tão interessado na lei, ele já está bastante amargurado, tem outros interesses na vida, mas quando recebe o convite para participar desse caso importante, começa a se apaixonar mais uma vez pelo processo,
convida o seu fiel escudeiro, um grande amigo dele ali, que também passa grande parte do tempo bebendo, para eles investigarem essas figuras que são bastante dúbias, são figuras que sempre parecem estar carregando segredos, e a gente vai descobrindo isso ao longo do filme. O próximo filme da lista é uma obra-prima. Eu estou falando do filme Céu e Inferno, de 1963, dirigido pelo Kurosawa. Esse filme foi remasterizado, foi lançado pela Criterion Collection como High and Low e acabou virando, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, o meu favorito do Kurosawa. O diretor é um dos grandes maestros do cinema, nós sabemos disso, nós acompanhamos suas obras e entendemos o porquê. É um diretor de mão cheia e também um excelente roteirista, e ele sempre foi muito reconhecido pelos seus filmes que representavam o passado da sua cultura, o passado do Japão, histórias samurais, fazendo conexões também com os textos shakespearianos. Então o Kurosawa, ele construiu ao longo do tempo, ao longo da sua filmografia, uma sensação épica em volta do seu trabalho. O que eu adoro de Céu e Inferno é que é um filme mais contemporâneo ao tempo do diretor e que, mesmo tendo personagens com crises contemporâneas, crises muito atuais, como complexas relações de poder dentro de uma grande empresa de sapatos, nós temos também a crise do ser humano e a interpretação que o Kurosawa faz do seu tempo, a interpretação que ele faz com uma história contemporânea usando um filme de gênero. Aqui nós temos um filme de investigação policial, onde você tem uma complexa e detalhista investigação policial que acontece depois de uma história de sequestro. Não vou entrar em tantos detalhes assim da história, porque eu realmente acho que o interessante é você ir assistir ao filme, você vai ter algumas impressões que vão te levar a algumas considerações do que vai acontecer, e o Kurosawa, sabendo muito bem das convenções da narrativa, vai te conduzir para outros lugares. E é justamente essa condução que eu tanto admiro do diretor dentro desse filme aqui, onde ele constrói uma metáfora visual, uma metáfora temática impressionante para falar sobre grandes questões do seu tempo, para grandes problemas do seu tempo, e ele vai revelando isso ao longo dessa história tão interessante. Então é um desses filmes de gênero perfeitamente construídos, mas com uma camada metafórica ali do diretor, dos temas que ele gostaria de retratar, que realmente impacta o público de uma forma profunda. Então, O Céu e Inferno acabou virando o meu favorito do Kurosawa. Acho que é um filmaço que todo mundo deveria assistir. Dentro dessa lista de filmes que eu venho assistindo, um mais contemporâneo é o filme Sibley, dirigido pela Justine Triet. A Justine Triet acabou de ganhar a Palma de Ouro em Cannes pelo seu filme Anatomia de uma Queda. Eu estou muito empolgado e ansioso para assistir esse filme, que chega no Brasil em 2024, e fiquei interessado em conhecer mais do seu trabalho, porque grande parte dos filmes fantásticos contemporâneos que eu tenho assistido têm sido realizados por autoras. Então aqui nós temos uma história bem curiosa, bem peculiar, e eu gosto muito como a Justine Triet decidiu contá-la. Nós acompanhamos a história de uma psicóloga que está dispensando a grande parte dos seus clientes porque ela quer se dedicar à escrita. Mas no mesmo momento em que ela está fazendo esse processo de transição, ela recebe um telefonema que vai transformar ali a sua rotina. Isso porque uma atriz vai até ela em estado total de desespero, porque ela está vivendo um caos completo. É uma atriz que está tentando crescer na sua carreira, alcançar o seu lugar ao sol, e ela está filmando um filme muito importante que tem esse potencial. O problema é que ela engravidou do ator principal. O outro problema é que o ator principal tem um relacionamento sério com a diretora do filme. E essa atriz pede e acaba criando uma dependência ali dessa psicóloga, pede para que ela vá até as gravações em uma ilha para ajudá-la. E o outro problema é que essa psicóloga é uma personagem extremamente complexa, lutando contra os seus próprios demônios, e que toma uma decisão completamente antiética de gravar todas as conversas com essa atriz e usar todas essas histórias que ela está testemunhando para o seu livro. Então essa é uma história muito curiosa, onde nós estamos acompanhando essa protagonista fazendo uma coisa completamente estranha e errada, mas ao mesmo tempo
O filme ele é construído de uma forma narrativa que me atrai bastante no cinema, onde a diretora ela dá pistas visuais que não duram muitos segundos, mas que criam algumas intenções e interpretações no público que vão sendo preenchidas ao longo dessa história. É um desses filmes em que você sente que a diretora por trás sabe muito bem a diferença que alguns quadros colocados em determinado lugar podem trazer para a experiência do público. Eu gosto muito disso, quando você sai um pouco ali daquela apresentação mais clássica de se contar histórias e instigar o público para ir para diferentes lugares, para criar diferentes interpretações. Isso é sempre muito rico e é justamente isso que eu senti assistindo esse filme, Sibley, de 2019. Para fechar essa lista de hoje, eu quero recomendar para vocês o filme Hiroshima, Meu Amor, de 1959, dirigido pelo Alain Resnais e escrito pela Marguerite Duras. O filme Hiroshima, Meu Amor é um desses filmes que é considerado um dos grandes filmes na história do cinema e é uma experiência que vai ficar na sua cabeça de uma forma ou de outra, pelo menos foi essa impressão que eu tive. Não é um desses filmes em que a história necessariamente do que você está assistindo vai permanecer com você, mas sim as impressões, alguns trechos, algumas falas, algumas imagens. Isso porque esse filme ele trabalha com uma complexidade histórica que todos nós testemunhamos de alguma forma, mesmo não vivos quando aconteceu, todos nós temos algum tipo de relação, de conhecimento com a bomba de Hiroshima, que mudou completamente a história da humanidade, e como esse filme decide retratar isso tudo é brilhante. O filme Hiroshima, Meu Amor, ele teve diferentes transformações. É um filme muito poético, é um filme escrito, como eu disse para vocês, pela Marguerite Duras, uma das grandes autoras francesas de seu tempo, uma poeta, e esse aqui foi o seu primeiro roteiro para o cinema. Então é um filme que tem traços poéticos na sua construção, em como ele constrói cada uma das suas cenas, como constrói a relação desse casal de amantes que se conheceu, uma francesa e um japonês. Mas um dos grandes personagens do filme é de fato a cidade de Hiroshima, na década de 50, pós Segunda Guerra Mundial, e ele conseguiu encontrar poesia em meio a uma reconstrução da destruição que foi causada. Então é um filme desses que direto você vai encontrar em lista de filmes que são os melhores de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, pessoal. Como vocês podem ver, estou assistindo filmes de lugares diferentes, de países diferentes, de épocas diferentes, fazendo investigações para que a gente possa ir abrindo e ampliando o nosso repertório em relação ao cinema cada vez mais e principalmente não dependendo única e exclusivamente dos streamings para que isso aconteça. Fica a dica. A gente se encontra no próximo vídeo.